Vou gravar. Ok. Oh, estamos. Olá, pessoal. Boa tarde. Olá. Boa tarde, sim. Conseguem me ouvir? Samsung. Sim, Para perfeitamente. mim é boa tarde. Eu Para consigo. vocês é boa noite. Ok. Não, para Sim, mim também ainda é boa boa tarde, tarde. né? Ainda é boa tarde. Ok. E melhor mesmo assim. Nesse momento é só para não estar no ar, então vou avisar ao pessoal que nós já estamos no ar e daí vamos começar a nossa sessão. Não sei se a Muito partir certo. daqui vocês vão conseguir ver os comentários. Se alguém comentar, não sei se vai aparecer nessa janela. Mas se não tiver, eu vou ajudar aqui a facilitar para as pessoas terem conhecimento que nós já estamos no ar. Tudo certo, né? Tudo. Ok. Uhum. Uhum. Está. Deixa eu ver. Estou a tentar ver no Facebook se está no ar. A Fátima, como está a usar o telefone ou o computador, se calhar podia ver. Sim, consigo ver algumas mensagens. Essas mensagens são do Moene ou tem outras? Uhum. Ainda só Essas tem as do Wendy. só tem estas. Ok. Já estamos no ar. Deixa eu ver. Estou a tentar partilhar o link para a página e aí vamos dar início à nossa atividade. Ok. Ok, o Boni me mandou uma mensagem a dizer que já estamos a aparecer. Ótimo. E tem 21 visualizações, né? Então penso que estão criadas as condições para iniciarmos, né? Então as condições estão todas criadas. Então podemos começar com a nossa atividade. Vou tentar fazer aqui uma breve apresentação daquilo que é o MON. Nós chamamos de MON. MON significa monitorar o município. É uma plataforma que nós criamos da sociedade civil que visa fiscalizar os atos do Poder Executivo. E nós estamos empenhados a fiscalizar dois aspectos importantes. Por um lado, nós temos o Orçamento Geral do Estado e, por outro lado, nós temos o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. E, como é do conhecimento, Angola é um país onde a transparência na gestão da coisa pública não é clara, não existe questões de transparência porque o governo nem se dá o trabalho de apresentar as contas e quando apresentas as contas é quando passam, não sei, uma eternidade. A razão pela qual decidimos criar uma plataforma que visa fiscalizar os atos do Poder Executivo e, para já, deixa aproveitar e dizer que nós em Angola temos um acórdão que impede os deputados de fiscalizar os atos do Poder Executivo. E na condição de cidadão achamos que não existe nenhuma lei que proíbe ou que impensa os cidadãos de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Por isso é que criamos essa iniciativa designada MON, M-O-M. Então, eu sou o Hitler Samussuco e o meu nome aparece aí. Vou passar a palavra para o coordenador executivo da monitoria. Ok. Eu sou João dos Santos Moana Angola, na verdade, e tal como o Hitler já frisou, nós estamos a atuar em dois documentos importantes de execução de políticas públicas, que é o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIM, e o Orçamento Geral do Estado. É nesse âmbito que
nós queremos exatamente, é neste âmbito que nós queremos entrar em conexão com a Fátima, neste caso, no sentido de partilharmos a nossa experiência. Ok. Está a me ouvir? Estamos, tá. Sim, Eu estou a ouvir perfeitamente. mesmo com corte, mas estamos a ouvir. Sim. Ok. É exatamente isto, né? Ok. Então podemos passar a palavra para a nossa mana de Moçambique, a Fátima. E nem sei se lembra, Exato. Fátima, esta atividade Acho que estava... Muito vamos, obrigada. então. Desculpa, essa atividade estava para ser feita de forma presencial, não sei se lembra. Quando nós convidamos, você estava para ir, estava de Pois, passagem em Angola, mas infelizmente Angola, o Luanda, pois, coronavírus começou a propagar e nós não foi possível. não conseguimos. Então, agora passamos a palavra para ti. Ok, muito obrigada. Antes de mais, quero agradecer por este convite, que muito me honra de partilhar um pouco a experiência de Moçambique na monitoria do Orçamento do Estado. Talvez mencionar que nós temos base legal para, como cidadãos, a fazermos a monitoria daquilo que são os instrumentos de governação do país. A nossa Constituição da República, no artigo 73, refere que todo cidadão fala de participação pública, deixa-me só até pegar a própria Constituição. Desculpem esta indiscrição, eu ando sempre com a Constituição da República e o nosso artigo 73 refere com muita clareza sobre a participação dos cidadãos na vida do país e nós encontramos... encontramos neste articulado da Constituição da República a base para fazermos o trabalho que fazemos, onde diz que o povo moçambicano exerce o poder político através do sufrágio universal direto, igual, secreto periódico para a escolha dos seus dirigentes, por referendo para grandes questões e pela permanente participação democrática dos cidadãos na vida da nação. Portanto, esta última parte, onde diz que os cidadãos participam ou exercem o poder político através da permanente participação democrática na vida da nação, nos dá bases suficientes para nós fazermos aquilo que é a monitoria da ação governativa em paralelo com a Assembleia da República, que tem constitucionalmente também esse papel de fiscalizar a ação governativa e até com algum poder sobre este processo. Então, o FMO, que é o Fórum de Monitoria do Orçamento, é um grupo da sociedade civil composto por mais de 17 organizações e que faz a monitoria do orçamento do Estado como aquele documento central que é discutido e aprovado pela Assembleia da República. O foco principal é a Assembleia da República, o orçamento do Estado, aquele documento mãe, que é aprovado, discutido e aprovado na Assembleia da República. E também olha para aquilo que é o Plano Econômico e Social, que é o documento que desdobra, digamos assim, ou que explica, que dá vida àquilo que é o orçamento do Estado. Isto no quadro da planificação, mas também no nosso trabalho, como FMO, olhamos para aquilo que é a execução desse orçamento, fazemos monitoria da execução desse orçamento. O governo deve, por lei, todos os trimestres, publicar um relatório trimestral da execução do orçamento, depois, no final do ano, tem de publicar um relatório anual de execução do orçamento, do qual, desse relatório, será produzida a conta geral do Estado, que é submetida à Assembleia da República. O Fórum de Monitoria do Orçamento, o que faz foi criado primeiro, como eu disse, tem 17 organizações membros, foi criada mais em 2013, com o objetivo de monitorar o orçamento para garantir que este é produzido e reflete os interesses e preocupações dos moçambicanos. E nesse quadro,
produz análises durante o período em que o orçamento está a ser analisado, é submetido à Assembleia da República e depois o orçamento vai a debate na Assembleia da República. O Fórum de Monitoria do Orçamento já tem uma análise sobre esse orçamento que partilha com a Assembleia da República e com o governo, que na verdade levanta questões à volta do orçamento, por um lado, que depois faz comentários ao próprio orçamento e os torna público, para que os cidadãos possam saber do que este orçamento vai tratar, se ele é bom, se é mau, se ele prioriza, de facto, aquilo que são os setores sociais, que são esses que devem merecer o maior investimento por parte do Estado, e depois, quando é aprovado o orçamento, volta a fazer a análise e a monitoria da execução desse orçamento. Quando o governo produz o relatório trimestral, faz-se uma análise. Quando produz o relatório anual, também faz-se análise. Quando a conta geral do Estado é publicada, fazemos uma análise desta conta, colocando as grandes questões, que muitas vezes é através da conta geral do Estado que nós detectamos aquilo que são os desvios de aplicação dos recursos, é aqui onde nós detectamos o governo planificou, por exemplo, contratar 50 mil professores e só contratou 5 mil professores, que não é possível visualizar no momento em que se está a fazer a execução do orçamento por várias razões. Posso aqui mencionar um exemplo. No ano passado, o governo havia previsto que iria recorrer iria contrair dívida pública doméstica no valor de mais ou menos 10 mil milhões de meticais, e no final acabou por contratar uma dívida de 28 mil milhões de meticais. Numa situação normal, a gente fica a achar que os montantes do endividamento são aqueles que estão no orçamento do Estado, mas a prática demonstra uma realidade diferente. Daí que é importante, na análise e na monitoria do orçamento, não se foque apenas aos documentos de planificação, no caso concreto, o orçamento ou o plano, mas é importante que se foque na monitoria também da execução e na análise dos relatórios de execução desses mesmos planos, porque é lá onde a gente vai encontrar os desvios, é lá onde a gente vai ver, por exemplo, que o Estado retirou dinheiro da educação para pôr nas Forças Armadas, é lá que vamos perceber que o governo alocou mais dinheiro a empresas privadas e sem uma base, por exemplo, de concurso público. É lá onde nós vamos verificar que a empresa pública canalizou ou não os dividendos ao Estado, é lá que nós vamos verificar uma série de coisas que, ao nível do orçamento, não é possível visualizar. Portanto, a monitoria do orçamento do Estado, ela é integrada em todas as fases, desde a planificação, execução, até ao reporte desses mesmos documentos. E no caso de Moçambique, a conta geral do Estado depois é visada pelo Tribunal Administrativo. Não sei muito bem qual é a estrutura institucional em Angola. Nós temos o Tribunal Administrativo que faz o parecer e um relatório à Conta Geral do Estado, ou seja, o governo produz a Conta Geral do Estado, que traduz aquilo que foi a execução do orçamento do Estado, e depois o Tribunal Administrativo vai fazer o seu parecer, faz uma análise dessa conta para verificar se essa conta está em harmonia com o Plano Econômico e Social, se está em harmonia com o orçamento do Estado, se está em harmonia até com aquilo que são os pressupostos do plano quinquenal do governo, que foi aprovado, do qual este orçamento foi elaborado, e depois faz o seu relatório. Nesse relatório, o Tribunal Administrativo tem, inclusive, mandato para ir para além daquilo que a Conta Geral do Estado apresenta, como, por exemplo, pode ir fazer algumas auditorias, algumas empresas ou algumas instituições do Estado, incluir os resultados dessa auditoria ao seu relatório e parecer à Conta Geral do Estado. E nós costumamos olhar também a este documento, analisar este documento. Por que este documento é importante? Este documento é importantíssimo porque é a partir dele onde nós encontramos o Tribunal Administrativo como o fiscal, digamos assim, o auditor do Estado. É, na verdade, o auditor do Estado. O resultado da auditoria que o Tribunal Administrativo faz é importantíssimo para informar aquilo que serão as reformas que o Estado tem de fazer na planificação e execução dos recursos. Por exemplo, se olharmos para um setor como saúde, que no caso de Moçambique é um setor
com recursos limitados, mas é um setor que atrai muito interesses privados. Há um procurement que ocorre, mas que não é um procurement transparente. Os pareceres do Tribunal Administrativo, juntamente com as auditorias que a Inspeção Geral das Finanças faz, permitem-nos perceber quais são os problemas que existem no procurement, no procurement da aquisição de medicamentos, de equipamento hospitalar e uma série de coisas. Então, a partir daí, nós temos elementos da advocacia que podemos usar como sociedade civil para demandar ao Ministério da Saúde para melhorar o seu procurement, para ir à Assembleia da República e exigir que desempenhe o seu papel efetivo na supervisão do Ministério da Saúde. Estou a falar da saúde, mas poderia falar da agricultura, poderia falar dos recursos minerais, poderia falar da educação, poderia falar do Ministério das Obras Públicas, poderia falar de uma série de instituições, mas usei saúde como exemplo apenas. Portanto, existe um ciclo de planificação orçamental, como eu disse, que vai desde a elaboração daquilo que nós chamamos em Moçambique do cenário fiscal de médio prazo, que é, na verdade, um instrumento de 2 anos que vai informar à sociedade, ao governo, sobre quais são os indicadores macrofiscais e como é que isso vai afetar ou influenciar a forma como as políticas públicas devem ser implementadas no país. E depois desse cenário, faz-se a sua revisão, a Constituição apresenta aquilo que são os limites e orientações para a elaboração do Plano Econômico e Social e do Orçamento do Estado para as províncias, relativos ao ano que vem, e depois disso faz o ajuste, recebe. Portanto, isto para dizer que em Moçambique o nosso processo de planificação começa ao nível local. Ok? O governo canaliza aquilo que são informações sobre os limites do orçamento. Dizer, por exemplo, que a província de Cabo Delgado vai ter 10 milhões de dólares em orçamento. Nós não usamos dólares, usamos meticais, mas vou usar 10 milhões de dólares pela significância, né, do valor. Diz ao governo provincial que ele vai receber o limite do orçamento que ele vai receber no ano seguinte é de 10 milhões de dólares. Então, o governo deve fazer a sua planificação tendo em conta este limite orçamental, que depois informa, apresenta esse plano ao governo, o governo faz os ajustamentos desse mesmo orçamento, desse mesmo plano, tendo em conta o valor real que tem e que vai alocar para aquela província, e depois disso fecha-se, portanto, o processo inicia já a elaboração do orçamento e do PES de nível nacional. Geralmente, esse processo ocorre em julho, até 31 de julho do ano anterior àquele que o orçamento refere. O orçamento que está a ser discutido refere. Depois, há reuniões internas ao nível do Ministério e depois, em setembro, submete-se à Assembleia da República o Plano Econômico e Social, submete-se ao Conselho de Ministros em setembro para discussão e aprovação, isso estamos a dizer na primeira quinzena, e no final desse mesmo mês de setembro a proposta é enviada à Assembleia da República, que por sua vez até 15 de dezembro tem de aprovar o Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado. Portanto, este é o ciclo de planificação do Orçamento do Estado. Depois disso, como dissemos, o orçamento é aprovado. O ano inicia em janeiro, começa a ser implementado pelas instituições e trimestralmente há o relatório de execução do orçamento que é produzido e depois há o relatório anual que é produzido e a conta geral do Estado que é publicada geralmente um ano depois, quer dizer, hoje, por exemplo, 2020, estamos a discutir a conta geral do Estado de 2018, porque é um documento imenso, enorme, e isso tem os seus desafios em termos de produção desse documento. Portanto, a nossa experiência é essa. O Fórum de Monitoria do Orçamento se formou um pouco depois de algumas organizações pioneiras. O CIP, nesse caso concreto, foi uma organização pioneira na monitoria do orçamento do Estado, fazia e produzia, não sei se ainda o faz, mas produzia relatórios de monitoria do rastreio, fazia relatórios de rastreio da despesa pública, é assim como chamávamos, que é um documento que é feito ao nível das províncias, dos distritos, que significa olhar para aquilo que é o orçamento do Estado,
que foi alocado para uma determinada província e depois ir a essa província fazer o levantamento daquilo que é o relatório que o governo apresenta e depois fazer o cruzamento também com a realidade. Fazer o cruzamento com a realidade o governo diz que ia construir uma escola. Então, no quadro da monitoria ou rastreio da despesa pública, vai se verificar se essa escola foi construída. E se foi construída dentro dos padrões de qualidade para que foi aprovado e também dentro daquilo que é o orçamento previsto, porque às vezes o orçamento é inflacionado e, na realidade, o orçamento acaba sendo mais reduzido. Às vezes há um orçamento robusto, mas depois faz uma obra de baixa qualidade para poupar dinheiro, não um dinheiro que vai para o Estado, mas vai para o bolso de indivíduos. E depois disso produz-se um relatório que é feito ao nível distrital, que fica no distrito, um relatório que é feito ao nível da província e depois um relatório que é global de todas as províncias aonde se trabalhou, onde se colocam os problemas. Se há problemas, por exemplo, de atrasos na alocação dos recursos, quais são os impactos que esse atraso traz, se os recursos são alocados dentro daquilo que são os limites ou os montantes que foram planificados no orçamento do Estado, porque há muitos casos que nós detectamos que o orçamento que está aprovado no orçamento do Estado, na lei do orçamento que a Assembleia da República aprovou, nem sempre chega ao distrito, à província, tal e qual na lei. Então, é verificar se esse montante foi alocado como tal, se o investimento que foi para a saúde, para a educação, para os setores prioritários, efetivamente chegou, incluindo até aqueles serviços que são contratados ao nível central, como, por exemplo, a compra de livro escolar. Moçambique distribui nas escolas públicas os livros de distribuição gratuita. Todos os anos o governo faz um investimento para adquirir mais livros e depois manda para os distritos, para as localidades. E há vezes que esses livros não chegam. Então, a monitoria também abarca, portanto, esse tipo de serviços que sai do central para o local e que não é propriamente contratado ao nível local, como, por exemplo, a construção de infraestruturas que muitas vezes é resultado de um procurement que é feito localmente. Portanto, é este o trabalho que iniciou através do CIP, que depois foi sendo descentralizado, se podemos assim dizer. O CIP é uma organização que trabalha ao nível central e foi trabalhando com parceiros locais e transferindo aquilo que é o conhecimento, a metodologia, e hoje organizações ao nível local fazem elas próprias os rastreios da despesa pública, as monitorias, auditorias sociais, para verificar se o dinheiro que foi alocado ao orçamento chegou e se está a ter os resultados esperados. E depois, os resultados dessas auditorias que são feitas localmente são depois partilhadas ao nível local em reuniões que ocorrem anualmente e que se chamam observatórios de desenvolvimento, existem observatórios ao nível central, que ocorrem uma vez, mas também existem ao nível provincial. Cada província realiza o seu observatório de desenvolvimento. Nessas reuniões, a sociedade civil tem a oportunidade de dialogar com o governo e colocar este tipo de questões. No quadro do projeto que eu estou a coordenar no FMO e que é financiado pela União Europeia, nós temos feito auditorias sociais e temos feito também monitorias rastreio da despesa pública e depois apresentamos os resultados dessas auditorias, não só em reuniões públicas que nós próprios organizamos para o efeito, mas também partilhamos com o governo ao nível dessas reuniões do Observatório de Desenvolvimento. E tem sido de bastante utilidade, porque às vezes as autoridades não compreendem, em alguns casos, autoridades como, por exemplo, a Procuradoria, que tem um papel importante na garantia da legalidade e do uso dos recursos, verificar se há ou não desvios da aplicação, eles não conseguem visualizar os desvios que há na alocação do orçamento. E com estas atividades de monitoria que nós fazemos, permitem que estas autoridades tenham acesso a essa informação e possam atuar de acordo com a lei sobre aqueles casos que configuram, por exemplo, infrações administrativas ou criminais. Então, há um impacto positivo deste tipo de atividades. Ao nível das autarquias, Moçambique está num processo de autarquização desde 1997.
Portanto, temos municípios, hoje estamos a falar de, acho que mais de 55 municípios, e esses municípios têm orçamentos próprios e beneficiam de recursos provenientes de diferentes fontes, incluindo do próprio orçamento do Estado. O Fórum de Monitoria do Orçamento não olha especificamente para os orçamentos provinciais, municipais ou autárquicos, mas existem organizações que estão a trabalhar na monitoria desses orçamentos que vão para os municípios. Eu sei, por exemplo, que o IES tem estado a fazer esse trabalho, seleciona anualmente um conjunto de municípios e faz a monitoria não só do orçamento, mas também daquilo que é o processo de transparência na gestão de recursos, os desafios governativos ao nível dessas mesmas autarquias. Portanto, enquanto existe o Fórum de Monitoria do Orçamento, que é um órgão mais centralizado e que olha para o orçamento do Estado como aquele instrumento de planificação e orçamentação, mãe, existem isoladamente várias organizações que vão realizando rastreios, a monitoria do orçamento, rastreio da despesa pública, localizados ao nível das províncias, ao nível das autarquias. E é interessante que agora o rastreio da despesa pública ou as monitorias de orçamento do Estado em Moçambique vão ser muito mais interessantes por conta da descentralização que Moçambique abraçou, que temos agora governos provinciais descentralizados, que têm autonomia financeira e administrativa. Isso dá uma outra dinâmica porque a Assembleia Provincial é quem discute e teoricamente ainda, né? Porque está-se ainda a regular isso, mas teoricamente há de ser quem discute e aprova o orçamento da província, que depois é canalizado para Maputo, não para ser discutido pelo governo, avaliado pelo governo, mas para o governo incluir no orçamento do Estado e mandar à Assembleia da República. Portanto, vai ser muito interessante fazer a monitoria do orçamento ao nível das províncias, porque estamos a falar de um orçamento que é feito tendo em conta aquilo que são as necessidades ao nível local, o contexto ao nível local, lembrando que o governador passa a ser accountable para o nível local, significando que se ele não fizer um orçamento que está em linha com aquilo que são as preocupações e as necessidades ao nível local, ele pode ser penalizado no futuro com uma não reeleição, por exemplo, que é mais ou menos o que acontece ou deveria acontecer ao nível das autarquias. Portanto, com a descentralização, o espaço de atuação para o FMO fica mais complexo, por um lado, porque terá de olhar detalhadamente para o orçamento por província, que já não é consolidado pelo nível central, mas ele vai, tal e qual, aprovado pelo nível provincial, mas também abre uma oportunidade, uma janela de trabalho muito mais profissional para as organizações que estão a trabalhar ao nível das províncias, de se focarem naquilo que é a planificação que é feita ao nível local. E isso, obviamente, vai implicar uma alteração naquilo que é ciclo de planificação que nós temos neste preciso momento. Tivemos uma reunião esta semana com o Ministério das Finanças, que disse que eles estão a fazer uma reestruturação ao ciclo de planificação, porque uma vez que o orçamento das províncias passa a ser aprovado pela Assembleia Provincial, significa que ela tem de ter um período específico para ter esta discussão e aprovação do orçamento. E isso implica automaticamente que, ao nível das províncias, eles têm de ter também um período em que o governo provincial elabora a sua proposta de orçamento do Estado para canalizar a Assembleia Provincial e depois ter tempo para, uma vez aprovado, ser canalizado para o Ministério das Finanças, que, por sua vez, vai incluir naquilo que é o orçamento-mãe. Portanto, isto para dizer que é uma muito boa iniciativa esta dos nossos amigos, companheiros angolanos, de fazerem a monitoria ao orçamento do Estado, porque o orçamento do Estado, na verdade, é o nosso orçamento. O governo não produz dinheiro. O dinheiro que o governo usa para financiar o orçamento do Estado, que, em outras palavras, é financiar, ou devia ser, infelizmente, muitas vezes não é, devia ser, é financiar aquilo que são as nossas necessidades, aquilo que são as nossas preocupações. E as nossas necessidades são educação, desde o nível pré-escolar até ao nível superior, é saúde preventiva, de cura, é
medicamentos, é infraestruturas para podermos conectar-nos do sul ao norte e por aí fora, é alimentação, daí que é um investimento que se faz no setor agrícola, é também conseguir mais recursos para melhorar a qualidade de vida das pessoas através da assistência social, por exemplo. Então, tudo isso o governo coloca num documento que é o orçamento do Estado. E o dinheiro que ele vai investir ou colocar para financiar esse orçamento do Estado advém de 2 a 3 fontes. A primeira fonte principal de todas elas são os impostos que os cidadãos pagam. Portanto, é daí onde eu quero encorajar os nossos companheiros, e é essa consciência que nos levou a fazer esse trabalho sem ter medo de nada. É que o dinheiro que o governo usa é nosso dinheiro, sai dos nossos bolsos. Quando vamos comprar um produto e o governo cobra o IVA, nós estamos a pagar impostos. Quando a gente trabalha e o governo desconta o imposto de rendimento, é o nosso dinheiro que poderíamos estar a usar nós próprios para as nossas coisas, mas estamos a usar para financiar o Estado. Por essa razão é importante que nós monitoremos para garantir que o nosso dinheiro está a ser adequadamente utilizado para responder a essas necessidades. E se o governo não estiver a usar como deve ser esse nosso dinheiro, temos de reivindicar. Se o governo não estiver a aplicar esse dinheiro naquilo que nós achamos que é prioridade, e para nós prioridade é queremos uma sociedade educada, queremos uma sociedade saudável, queremos uma sociedade com alimentação. Não são estas as áreas prioritárias e que se possam deslocar livremente. Se não são estas as áreas prioritárias, o governo tem de nos explicar por que acha que outras áreas são prioritárias do que estas. Então, é daí que é importante que nós, como cidadãos, participemos nesse processo. A segunda forma de financiamento é por via de donativos ou financiamentos que vêm de outros estados. Que, na verdade, são impostos de cidadãos de outros países. Como se nós fôssemos ricos em Angola, em Moçambique, nós pouparíamos daquilo que são os impostos que nos cobram, haveríamos de dizer, vamos dedicar 10% para apoiar países pobres. É isso que acontece com esses donativos, esses financiamentos que recebemos. Mas também tem uma componente importante que é do endividamento. O governo vai buscar crédito, seja ao nível internacional ou ao nível doméstico. E é preciso olhar para esta questão do endividamento. Eu queria aqui chamar a atenção, porque Angola tem, para além do imposto dos cidadãos, tem o imposto do setor petrolífero. Eu tenho certeza absoluta, não posso afirmar categoricamente, me podem corrigir se puderem, que o petróleo que está no subsolo, que é explorado pela Sonangol e seus associados, pertence ao povo angolano. Se pertence ao povo angolano, significa que as receitas que são geradas da Angola pertencem a todos os angolanos. Se o Estado decide que vai retirar uma parcela do dinheiro do gás, do petróleo e do gás, porque vocês também têm gás, para financiar o orçamento do Estado, significa que também nós estamos, por via do recurso, a financiar o orçamento do Estado. Então, precisamos de ser informados sobre como é que este dinheiro está a ser utilizado e precisamos de monitorar a utilização deste dinheiro. O endividamento é que quando os recursos internos mobilizados e os financiamentos que o governo conseguiu não forem suficientes para responder àquilo que são as necessidades do orçamento do Estado, o governo vai buscar financiamento, vai buscar dinheiro por via da dívida. Isso não é mau de todo. O problema da dívida são os termos do endividamento que são praticados. Temos, muitas vezes, taxas muito altas, inflacionadas às vezes, temos situações de termos de financiamento que não são muito justos, estamos a falar do período de amortização e que não são transparentes até. Nós podemos achar que o governo tem uma dívida que dura 50 anos, quando se calhar só dura 5 anos. E nesses 50 anos que nós achamos que estão a pagar uma dívida, o dinheiro não está indo para o pagamento da dívida, está a ir para o bolso das pessoas. Daí que é importantíssimo que, como cidadãos, nós tenhamos conhecimento daquilo que são os termos do endividamento público. Primeiro, para que o governo foi buscar o endividamento? Porque no passado, no início da década de 90, nossos países todos beneficiaram do alívio da dívida.
significando que ficamos com zero dívida. Mas hoje estamos endividados de uma forma que nem conseguimos respirar, que temos de retirar investimento dos setores prioritários importantes. A nossa educação não tem beneficiado de financiamento como deve ser para pagar as dívidas. Mas essas dívidas foram usadas para fazer o quê? Para construir que escola, que estrada, para fazer o quê? Então, é importante que o endividamento público seja também transparente e os grupos que fazem a monitoria do orçamento têm de ter uma dedicação especial para esta questão da dívida. Começarem a exigir a transparência do endividamento público. De quem é que a quem é que nós estamos a dever? Quando é que contraímos essa dívida? Para fazer o quê? O que é que nós fizemos com essa dívida? Temos um resultado tangível do investimento que foi feito com essas dívidas? Quanto é que nós devemos pagar por essas dívidas? Qual é o período de amortização das dívidas? Durante quanto tempo? São 30 anos, 20 anos, 10 anos? Qual é a taxa anual que tem de ser mobilizada e tem de estar no orçamento do Estado de forma claramente definida o valor que vai para o pagamento da dívida e para cada um dos credores para o qual ou com o qual o Estado tem endividamento, tem dívida. Portanto, o trabalho, meus amigos, é um trabalho patriótico, um trabalho muito suado, de bastante risco, muito suado. Eu quero sublinhar isso, muito suado, e que exige sobre bastante conhecimento e entendimento, porque às vezes, no nosso caso, em Moçambique, por exemplo, o nosso orçamento não é tão claro, por isso de tempos em tempos temos muitas porque o governo vai comprar viaturas para os dirigentes públicos quando não consegue contratar o número de pessoas necessárias e perguntamos onde é que isso está escrito no orçamento do Estado. Não conseguimos visualizar. A questão da transparência orçamental é outro aspecto que vocês se têm de focar. O orçamento do Estado tem de ser um documento que qualquer cidadão, ao ler esse documento, vai perceber e entender. O governo vai usar dinheiro para a educação. Esse dinheiro para a educação vai permitir contratar quantos professores? Esse dinheiro vai permitir construir quantas escolas? Se há, por exemplo, distribuição de livro gratuitamente, vai comprar quantos livros? E por aí fora. Vai permitir matricular quantas ou introduzir quantas crianças no sistema. Então, tudo isso exige muito trabalho, muita concentração, exige conhecimento sobre finanças públicas e penso que aqui há uma oportunidade criarem parcerias ao nível internacional, por exemplo, podem criar uma parceria com a Open Budget Partnership, por exemplo, para dar essas capacitações. Eu posso depois, através do meu amigo Hitler e dos outros, partilhar o contato de uma pessoa lá do OBI, do OGP, com o qual vocês podem estabelecer estas relações ao nível internacional para se capacitarem, para conhecerem os instrumentos internacionais. Por exemplo, eu não sei se em Angola vocês fazem índice de transparência orçamental. Acho que poderia ser uma empreitada muito interessante vocês começarem a fazer o índice de transparência orçamental em Angola. Começam a fazer índice de transparência orçamental ao nível nacional e depois podem descer para o nível local, verificar se, de fato, aquilo que internacionalmente se considera, ou em que vocês também podem introduzir também, elementos variáveis do vosso próprio interesse e verificarem até que ponto é que vocês acham que o vosso orçamento é transparente, que o governo está a usar de forma transparente os recursos públicos que são vertidos no orçamento do Estado. Portanto, existem, ao nível internacional, várias ligações, várias oportunidades de formação e de capacitação em finanças públicas para dominar estes conceitos. Se vocês têm escritórios do PNUD aí em Angola, penso que se podem aproximar a eles, porque eles têm uma metodologia também muito interessante de monitoria do orçamento, e inclusive eles têm o website que eu vou partilhar depois, o link com o Hitler, onde vocês podem encontrar os conceitos principais, não é? Que aparecem no orçamento do Estado, que permitem que as vossas análises possam depois ser traduzidas numa linguagem que o cidadão possa compreender, porque o vosso diálogo não é só com o governo e com o parlamento,
que são os atores importantes no processo de elaboração do orçamento do Estado, mas também é com os cidadãos, para que eles possam compreender como é que o dinheiro público está ou vai ser utilizado. Portanto, eu apoio bastante e penso que estão no bom caminho em fazer isso. Todo cidadão responsável deve participar na vida do seu país. Felizmente, nós temos isso previsto no artigo 73, que é o meu artigo favorito da Constituição da República, e penso que se em Angola existe um artigo similar ou que garanta a participação dos cidadãos, apeguem-se a isso para envolverem outros cidadãos nesse processo de monitoria da ação governativa, que começa agora no orçamento, mas não termina no orçamento. Uma próxima conversa que eu gostaria de ter convosco é relativamente à indústria extrativa. Vocês têm uma indústria bastante rica no setor petrolífero, estamos a falar do gás e do petróleo, mas vocês também têm os diamantes e outros recursos minerais. Esses recursos devem ser também monitorizados como deve ser, porque no fim os recursos são finitos. Quando eles terminarem, Angola olhar para trás, será que Angola vai se orgulhar de ter explorado esses recursos? Que benefícios é que Angola teve desses recursos? Como é que os cidadãos se beneficiaram ou sentiram os benefícios desses recursos? Qual é a transformação que esses recursos criaram ou permitiram criar em Angola e para os cidadãos angolanos? E existem também, ao nível internacional, várias iniciativas sobre isso. Nós, em Moçambique, temos uma coligação cívica para a indústria extrativa, que eu faço parte também, e que nós trabalhamos durante muitos anos também a fazer a monitoria da governação e virados mais para as questões de quadro legal, quadro institucional, questões fiscais que resvalam no final do dia para questões de orçamento. E existe uma iniciativa internacional que se chama a EITI, Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa, que é um instrumento que permite que haja transparência na exploração dos recursos, para que esses recursos possam, sendo depois alocados para o orçamento, os cidadãos possam saber o dinheiro do gás que a Sonangol gerou foi usado aonde? Para fazer o quê? E no final de 30 anos, vocês angolanos poderem dizer, de facto, melhorar a saúde ou o nosso gás permitiu melhorar as infraestruturas e por aí fora. E nós somos membros de uma rede que se chama Publish What You Pay, que é também que pode dar espaço para uma segunda conversa à volta do extrativismo, da governação do setor extrativo em Angola, que não tem muitas diferenças com Moçambique, à exceção de ter uma atividade muito ativa em Angola, já estar a ser produzido gás, o petróleo e o gás já há bastante tempo comparado com Moçambique. Portanto, era isto que eu, por hora, me oferecia a dizer. Estou aberta a questões, comentários da vossa parte. Muito obrigada. Ok, agradecemos, mas vou deixar primeiro a palavra para o Manangola, enquanto eu vou ler os comentários ou as questões que foram colocadas na página. Tá certo. Ok, na verdade, Fátima, nós acompanhamos com devida atenção a explanação, não é? E foi muito produtivo, na verdade, foi muito produtiva e há alguns aspectos que nós vimos quase que há uma relação com o caso de Angola, só que nós, enquanto MOM, somos praticamente uma organização de nível local, não de nível central, mas com essa toda experiência que nós estamos a ouvir, ou estamos a obter da Fátima, achamos nós muito produtiva e, de certa forma, vai encaminhar melhor nas nossas atividades, enquanto organização que vocacionada, não é? A monitoria do Orçamento Geral do Estado. Há algum aspecto aí que eu notei muito interessante, a questão, por exemplo, da relação entre o CIP, que é o Centro de Integridade Pública, integrado, exatamente. Este centro, eu tinha aqui uma ideia que fosse um centro
de âmbito local, mas não é nacional, e a relação que ele estabelece com outras organizações de nível local. Mas há uma questão que eu queria também levantar disso, é a questão do acesso à informação. Países como Angola, Moçambique, são países que, em termos de transparência, ainda estamos muito atrás, e as questões de transparência estão muito ligadas à questão do acesso à informação. Como é que Não consigo ouvir. Como é que é? Desapareceu. Vamos agora. Desapareceu. A rede de Angola. Pode repetir a pergunta? Nós não ouvimos, é melhor você repetir. Tem feito para a obtenção de informações relativamente aos dados, né, que estão ligados ao Orçamento Geral do Estado, em Moçambique. Qual a questão? Conseguem me ouvir? Consegui ouvir. Sim. Como é que vocês têm acesso à informação? Por exemplo, nós em Angola temos muita dificuldade. O governo menos transparente do mundo é o angolano. E até não, é verdade o que eu estou a dizer. Porque essas informações não são só difíceis para o cidadão, mas também para os próprios deputados. Os deputados recebem aquele volume todo do Orçamento Geral do Estado num período curto de uma semana. E eles não têm tempo para leitura. E o que acontece? Os deputados muitas vezes aprovam coisas que eles não têm noção do que não conseguiram ler. Em Angola, normalmente é assim. E nós, por exemplo, tem rúbricas que depois de uma eternidade a gente descobre que dentro do orçamento havia uma rúbrica assim, e quando você questiona o deputado fica totalmente surpreso, porque ele só levantou a mão, ele não sabe o que aprovou. E depois aqui, sempre que se trata de aprovação do Orçamento Geral do Estado, a gente já sabe o resultado. O MPLA vai votar a favor, a Casa C vai abster-se e a UNITA vai votar contra. É a mesma dinâmica, não muda, o cenário não muda, estamos sempre a repetir as mesmas coisas. E, nós temos muita dificuldade, quer dizer, fiquei surpreso com a tua explanação, vejo que Moçambique, pese embora que vocês tenham uma percepção diferente, mas para mim eu vejo que vocês estão no bom caminho, nós estamos mesmo muito atrasados, porque nós nem acesso a esses dados nós temos. Essas informações, tem vezes que você entra num site do Ministério das Finanças, você encontra o orçamento. Outro dia, se você entrar lá, você não encontra o orçamento. Não digo no Ministério das Finanças, por exemplo, podemos falar do Ministério da Administração Pública, no MAT, Ministério da Administração Pública e de Território. Se você entra lá, por exemplo, você não encontra os documentos que foram disponibilizados para o cidadão. Não existe, ou seja, o nosso governo nem se dá o trabalho de partilhar essas informações com o cidadão. Tenta em algum sentido, por exemplo, o Ministério do Interior, a polícia tem uma página onde vai partilhar os dados para o cidadão, o Ministério da Justiça também faz isso, mas outros ministérios não fazem isso, porque não estamos só a falar de questões de economia, nós temos muitos problemas quando se trata de dados. Uma semana depois da divulgação das eleições, dos resultados eleitorais, os dados já não estavam mais, o site já não estava mais a funcionar. Significa que os estudantes, os investigadores que pretendiam fazer uma análise daqueles dados já não tiveram acesso. Então, nós em Angola temos muita dificuldade de ter dados. O governo não quer partilhar os dados mesmo. E era essa a questão. Gostaria de acrescentar. Talvez só para não perder, porque são questões bastante pertinentes, penso que são centrais, porque esse trabalho de monitoria das finanças públicas, do orçamento do Estado, não é possível fazer num quadro de falta de acesso à informação. Não é possível. Claro que podemos encontrar outra ferramenta que é fazer o name and shame,
que é ir ao distrito, colocar os problemas que vocês encontraram lá, que as escolas estão inconcluídas, etc., etc., eles se sentirem pressionados a corrigir a situação e começarem a partilhar informação convosco, porque estão cansados de serem mal vistos na esfera pública por obras mal concluídas, enquanto se calhar aquela obra não foi concluída justamente porque o processo de procurement daquela empresa ainda está em curso. Portanto, existem várias estratégias. Nós, em Moçambique, passamos por esse cenário. Eu devo mencionar que quando o CIP iniciou esse trabalho, eu presenciei, por exemplo, um momento em que houve governos ao nível provincial que diziam: aqui na minha província ninguém vem fazer auditoria do orçamento do Estado. Proibir literalmente a entrada das pessoas na província. Isso chegou a acontecer, essas províncias ficaram de fora, e o que nós fizemos no relatório foi expor que ao nível do governo da província X não foi permitido fazer o rastreio da despesa pública. Obviamente que há um procedimento que tem de ser respeitado, ok? Nós mandam-se geralmente cartas para o nível local a informar que no dia X, do dia X ao dia Y, vocês gostariam de ir lá para fazer o levantamento daquilo que é a execução do orçamento do Estado, e apresentamos na lei os instrumentos que nos dão ou nos permitem realizar tal atividade. Em função disso, porque o documento tem também a validade ou o interesse de apoiar o nível local a expor aquilo que são as preocupações e os desafios que têm e que derivam da forma como os recursos são alocados. Por exemplo, eu mencionei aqui que muitas vezes os governos recebem o dinheiro em cima da hora. Recebe no dia 31 de dezembro para usar até às 12 horas, porque a conta vai fechar. No dia 31 de dezembro, você não faz nada com esse dinheiro. Se você não usa esse dinheiro até às 15h30, então esse dinheiro aí volta para o tesouro e você não teve orçamento. Estas questões são recorrentes. Se eles não se abrirem à colaboração com a sociedade civil para expor esse tipo de preocupações, essas coisas não vão ser resolvidas. Então, aqui uma abordagem, um pouco de sensibilização, de fazer compreender às autoridades que vocês não estão a fazer o papel de vigiar a eles para lhes chamar de incompetentes, mas de verificar se eles recebem a totalidade do investimento que deveriam receber e como é que esse dinheiro está a ser usado até para ajudá-los a melhorar na utilização desses recursos. Significa, portanto, que vocês terão um desafio de identificar aquilo que nós chamamos dos champions, os campeões dentro da administração pública. Talvez possam começar por identificar nos municípios onde trabalham quem são as pessoas com as quais nós podemos contar, que são mais transparentes, que têm compromisso com o serviço público. Esse é o primeiro desafio. O segundo, existe, no nosso caso, uma lei do procedimento administrativo. Essa lei do procedimento administrativo, antes de termos a lei do acesso à informação, já permitia que os cidadãos pudessem, através dessa lei, solicitar informação. E foi através dessa lei que muitas vezes se conseguiu ter acesso aos relatórios, até porque ao nível dos municípios, ao nível das províncias, é de lei que os relatórios anuais da província devem estar disponíveis publicamente para consulta. Então, vocês têm um TPC a fazer, que é olhar para todo o quadro legal angolano e verificar quais são os espaços que a lei vos dá e que vocês podem usar como base para solicitar as informações. Eu sou jornalista de formação, trabalhei durante 10 anos como jornalista e sou membro do MISA Moçambique. O MISA Moçambique, em 2005, produziu uma proposta de lei, um projeto, na verdade, porque ainda era projeto, um projeto de lei de acesso à informação, porque a nossa Constituição da República, no artigo 48, refere que todos os cidadãos têm direito de acesso à informação, mas que o exercício desse direito seria regulado por lei. E por causa disso, a falta do acesso de uma lei que garanta o acesso à informação e explica como é que esse acesso ocorre, não só prejudica ao cidadão comum, mas prejudica aos jornalistas. Então, os jornalistas, porque a matéria-prima deles é a informação, tomaram dianteira nesse processo e produziram um projeto de lei, submeteram para a Assembleia da República. Gente, esse projeto de lei ficou na Assembleia da República e só foi aprovado em 2014. Não sei se estão a perceber, em 2014, muito tempo depois. E para ser aprovado foi porque
a discussão no país sobre a questão da transparência e os parceiros ao nível internacional, um elemento também importante que nos ajudou muito nesses processos é que nós, os doadores que financiavam o governo, eles tinham uma matriz de avaliação anual onde nós podíamos influenciar essa matriz. Então, nessa matriz, eles colocavam questões de acesso à informação, o trabalho livre da sociedade civil, portanto, nós reportávamos aos doadores que nós não estamos a conseguir fazer monitoria do orçamento que eles estão a financiar. Então, por essa via, algumas portas foram facilmente abertas. Então, se no caso angolano há grupo de doadores, infelizmente sei que não é bem assim que funciona, com os quais vocês podem interagir, influenciar, para que eles trabalhem também no diálogo com o governo, influenciando ao estabelecimento de políticas que permitam que vocês, como sociedade civil, possam fazer o vosso trabalho, é muito importante. Caso não, vocês, como cidadãos, devem demandar fazer em associações que existem, fazer propostas de lei, submeter à Assembleia da República, usar as instituições que existem, as ligações que vocês têm ao nível nacional, regional e global, e vocês têm de ir buscar também os instrumentos da SADC e da União Europeia, da União Africana, porque Angola é membro da SADC e a SADC tem uma série de legislação ou de normas ligadas à questão das liberdades dos cidadãos, de acesso à informação. Então, tem de usar isto que o governo angolano pode ter ratificado. Então, se o governo angolano ratificou, vocês podem, a partir daí, usar isso para exigir a implementação ou regulação no país e implementação para que vocês possam ter acesso à informação, aos espaços para fazerem o vosso trabalho. Portanto, nós, desde 2014, por causa da lei do acesso à informação, nossa vida ficou mais ou menos, porque não é bem assim, acho que podemos criar uma outra sessão para falar do acesso à informação, acho que pode ser interessante, o percurso que Moçambique correu após a aprovação da lei do acesso à informação. E foi por aí que nós começamos a ter mais ou menos alguns caminhos abertos. Mas a ousadia da nossa parte, a ideia de que eles têm medo de ser expostos em esta pública, também jogou muito a nosso favor aqui em Moçambique. Estão por as autoridades, por elas não estarem a colaborar ou permitir que as pessoas tivessem acesso à informação. Por outro lado, os doadores sempre desempenharam um papel muito importante em Moçambique. Nós temos hoje a página do Ministério da Economia e Finanças, e em particular, uma página da Direção Nacional do Orçamento. E eu até convido-vos a visitarem essa página. Eu vou escrever aqui no... A Fátima saiu. Manda Angola, dá o segmento. A Fátima saiu. Estás atento? Estou sim atento. Eu, na verdade, queria ir ao chat. Sorry for that. Eu estava a dizer que nós temos uma página da Direção Nacional do Orçamento, onde lá tem o orçamento do Estado publicado. Conseguem me ouvir? Sim, eu estou a ouvir. Sim. E tem lá o orçamento do Estado publicado na íntegra, incluindo os seus integrantes, que são os anexos. E depois tem lá os relatórios de execução do orçamento e tudo mais. Esta página, e quando há orçamento retificativo, quando o governo acha que tem que rever o orçamento no meio do ano, envia à Assembleia da República, chama-se esse orçamento retificativo. Esse orçamento depois também é colocado na página da Direção Nacional do Orçamento. Obviamente, temos o problema de que alguns elementos importantes não estão lá vertidos, portanto a transparência não é global, o acesso à informação não é integral, há informações que não estão lá a plasmar, colocadas de forma clara, etc, etc. Portanto, o fato dos doadores, esta coisa de Moçambique ser membro do IBP, a Governance Partnership, ajuda muito a que o governo tenha de colocar uma série de informação no domínio público. Então, eu acho que um passo importante que os angolanos poderiam dar é tentar ver se conseguem fazer uma advocacia ao nível doméstico, no sentido do governo ser parte das várias iniciativas que existem internacionalmente e que possam permitir ou que exijam que o governo coloque informação no domínio público e, por essa via, vocês saem beneficiados
portanto, tendo acesso à informação, que de outra forma não seria possível. Portanto, os movimentos que nós temos hoje de acesso à informação em Moçambique não são genuinamente nascidos em Moçambique. São processos resultantes desta integração que Moçambique tem, seja ao nível regional, seja ao nível global, e que impôs ou que impõe esses padrões que a informação seja colocada no domínio público. E nós, como sociedade civil, fazemos muito bom uso dessas mesmas informações para fazer as análises, para alertar o governo, para criticar o governo, para exigir as reformas que nós achamos que são justas e necessárias para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Portanto, como eu disse, como vocês estão numa fase inicial, o trabalho de casa, que é levantamento do quadro legal, que é o conhecimento e familiarização com aquilo que são os instrumentos, não só os instrumentos legais, mas também os instrumentos de planificação, etc. Isso vai levar tempo para vocês dominarem esses instrumentos, prepararem matrizes sobre isso, mas nós estamos disponíveis para vos ajudar nesse sentido. Por exemplo, penso que já podemos fazer um TPC conjunto de olhar ao nível dos órgãos que a Angola faz parte, quais são os instrumentos que podem ser utilizados para exigir ou demandar acesso à informação. Ok? O que é que nós temos na SADC? O que é que nós temos na União Africana? Ainda nem estou a falar ao nível das Nações Unidas, ao nível, não sei se vocês fazem parte da Commonwealth também, Moçambique faz parte da Commonwealth, apesar de ser um país de expressão portuguesa. Se são membros da Commonwealth, o que é que a Commonwealth prevê? Se vocês são países, fazem membro dos PALOP, fazem parte dos países da CPLP. O que a CPLP tem como política do ponto de vista da acesso à informação? Então, usar estes instrumentos para demandar o governo. E se o governo não responder ou colaborar, vocês têm como, alternativamente, ir à CPLP e dizer: olha, esse vosso membro não nos está a permitir fazer o trabalho. Portanto, são estas táticas um pouco que nós fomos usando ao nível internacional para demandar o nosso governo, para forçar também o nosso governo a garantir que nós pudéssemos ter um ambiente que nos permite trabalhar e também para garantir que informação de interesse público fosse colocada no domínio público. Ok, muito bem. Moana Angola, quer avançar? Tem uma questão? Um comentário? Sim, o comentário não é bem assim. É a questão é uma questão que eu queria colocar a Fátima, é relativamente a este contexto de pandemia, esse contexto que nós estamos do Covid, que estamos a viver. Chama-se aqui a colação a questão dos apoios humanitários, não é? Vários países africanos, no caso, por exemplo, da Angola e tantos outros, têm recebido apoios, né, por parte de outros países. Como nesses casos, não é? Como é que o CIP tem atuado, visto que esses apoios, que podem ser por espécie ou até apoios monetários, financeiros, no caso, eles são paralelos ao Orçamento Geral do Estado. Então, como é que o CIP tem, no caso, se desdobrando, né, nessas situações, visto que são dinheiros que não constam deste documento formal, que é o Orçamento Geral do Estado? Bom, eu primeiro devo fazer uma clarificação. Eu não estou a falar em nome do CIP, até porque já não trabalho para o CIP, mas posso falar da experiência da sociedade civil como um todo, do FMO em particular, o que está a acontecer, e que eu até queria aproveitar também fazer esse alerta para os nossos companheiros, concidadãos angolanos. Somos cidadãos da mesma terra, no final do dia somos concidadãos, é que, de facto, com a pandemia da Covid, há um aumento, um surgimento do movimento, digamos, de solidariedade, de apoio para com os países. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, do qual Moçambique é parte do Fundo Monetário Internacional,
Teve 2 momentos ou 2 ações em concreto. Para o caso moçambicano, perdoou uma dívida de 15 milhões que Moçambique tinha de pagar ao FMI este ano. Em outras palavras, e segundo o governo, o que o FMI disse é: do valor que vocês nos deveriam pagar, não nos paguem, usem esse dinheiro para reinvestir em outros setores para dar resposta à Covid, em outras palavras. E depois foi aprovado também um pacote de financiamento, um crédito para o governo moçambicano. A questão importante aqui, seja para Moçambique, para Angola e para qualquer país africano que esteja a beneficiar destes apoios, é importante, primeiro, que estes apoios sejam colocados no orçamento do Estado, para que eles possam ser monitorizados, sabermos como é que esse dinheiro vai ser usado. Porque quando vem e não entra no orçamento, fica a parecer um dinheiro extra que o governo recebeu e que vai usar a seu bel prazer. E nós sabemos que se uma coisa que os governos sabem fazer é gastar dinheiro, começam a comprar viaturas, começam a pagar-se subsídios desnecessários, começam a preparar viagens. Daqui a pouco as fronteiras vão se abrir, vão começar a fazer viagens desnecessárias, vão pagar coisas que não conseguiram pagar com dinheiro porque o orçamento não é suficiente, portanto vão começar a fazer os desvios da aplicação desses recursos e não vão alocar efetivamente para a resposta à Covid, que é este o destino do recurso que vai. Por isso, eu sei que há uma campanha que está a acontecer aqui em Moçambique para a transparência dos fundos, não só em Moçambique, ao nível global. A OGP, Open Budget Partnership, está a fazer também uma campanha internacional, e eu posso até depois partilhar o link convosco, que é de exigir a transparência dos orçamentos virados à resposta à Covid, porque não queremos que se use a resposta à Covid como uma forma para fazer fluxos ilícitos de capital. Não queremos que se use a Covid como uma forma de garantir o enriquecimento ilícito das elites dirigistas africanas. Não queremos que se use a resposta à Covid para aumentar o nível de endividamento dos países pobres, como os nossos países. E sobre isto há uma campanha que a Jubilee a organização britânica está a levar a cabo, que é de que a assistência não seja convertida em dívida, que inclusive haja perdão da dívida dos países altamente endividados, porque eles têm necessidades, neste momento, ligadas à resposta à Covid. Nós, africanos, neste momento, estamos a celebrar, porque a Covid ainda não tem grande expressão no nosso país. Contudo, pelo andar da carruagem, eu estou a falar pela experiência que eu estou a ver do meu país. Nós começamos com menos de 10 casos, agora estamos a correr por 200 casos. Ainda não temos nenhuma morte, graças a Deus, mas não sei, pela forma como as coisas estão a acontecer, o que vai efetivamente acontecer. Pode ser que a nossa situação deteriore numa altura em que o mundo já tem a situação controlada. E quando isso acontecer, como é que nós estaremos em termos de capacidade para responder às necessidades? Portanto, há um papel importante que a sociedade civil pode desempenhar aqui, que é de exigir transparência na alocação de recursos. O governo vai alocar recursos para responder à Covid. Nós temos que saber quanto é que é alocado para a Covid e para fazer o que em concreto, porque a Covid demanda, por exemplo, precisamos de dar máscaras a todo mundo agora, está na moda, né? Dizem que tem que ser o uso de máscaras obrigatório para todos em espaço público. Então, o Estado tem de garantir que, pelo menos, as pessoas que não podem comprar máscaras tenham máscaras. Então, o orçamento alocado à Covid tem de vir esta despesa. Depois tem a questão do gel, do álcool gel, ou a questão do sabão, ou a questão da água. Portanto, há uma série de investimentos que o Estado tem de fazer para responder à Covid. E nós temos de saber qual é o plano que o governo tem. Nós temos em Moçambique, foi aprovado um plano de 700 milhões de dólares. 700 milhões de dólares. Mas ninguém sabe em concreto esses 600 milhões de dólares vão para quê? Se é para comprar ventiladores apenas, se é para comprar máscaras, se é para implementar um plano, porque também tem uma componente econômico-social. A Europa está a braços agora com um elevado nível de desemprego. Os Estados Unidos nem se fala, já estão em mais de 10 milhões de desempregados. Então, nós precisamos, em Moçambique, em Angola, em África, de implementar um plano de assistência social. As famílias, nós temos um elevado nível de informalidade, as pessoas não têm um trabalho formal, elas vivem da venda no mercado formal, mesmo os nossos pequenos
pequenos e médios empresários, eles dependem muito das dinâmicas do mercado. Quando há fechamento, significa que eles não têm acesso ao negócio. E se eles não têm acesso ao negócio, eles vão à falência. E se eles vão à falência, significa que o poder de compra deles vai baixar, vão ter de levar ao desemprego famílias, e por causa disso teremos uma espiral de pobreza nas famílias. Como é que o Estado responde a essa externalidade negativa? Então, a resposta à Covid não é só no sentido de vamos comprar álcool gel, vamos comprar máscara, vamos comprar como é que se chama essas máscaras, essas máquinas que o governo quer comprar, os ventiladores, mas é também colocar um plano de assistência social para aliviar o sofrimento das famílias mais pobres, daqueles que não têm condição de manter a sua sobrevivência porque as condições de mercado mudaram de forma muito drástica. Portanto, há uma necessidade, sim, de nós sermos ativos, exigirmos transparência na utilização desses recursos e até exigirmos que estejamos na mesa para poder avaliar se aquilo que eles estão a considerar prioridade é, de facto, uma prioridade. Eu costumo dizer que os governos nos tomam em conta, mas não há ninguém melhor do que nós para saber o que é que nós queremos. Portanto, nós sabemos, como povo, como cidadãos, quais são as nossas necessidades. Então, nós temos que ter acesso aos espaços onde essas necessidades são discutidas e aprovadas. Eu penso que nós, em África, porque nós somos um continente onde, como cidadãos, nós viemos de um passado histórico de repressão, de não participação, e depois passamos pela guerra, e antes da guerra, um pouco antes da guerra, ou depois da guerra, tivemos governos bastante repressivos que colocaram uma lógica muito de subserviência, de obediência cega, mas existe uma geração que não se submete a isso. Eu, graças a Deus, eu sou essa geração que não se submete a isso. Então, eu acho que nós precisamos de ter um movimento de jovens africanos que exigem um lugar no assento. Queremos sentar também na União Africana para discutir com os líderes africanos qual é o rumo que queremos dar ao nosso continente para sairmos da situação em que estamos agora. Estamos a esticar a mão para a Europa, que está numa situação pior que nós estamos hoje. Isso é nonsense, não faz sentido absolutamente nenhum. Nós queremos ser parte das reuniões da SADC que discutem questões de integração. Eu quero poder ir a Angola e sentir que eu estou em casa e poder receber um angolano e ele se sentir em casa. Eu poder dizer que eu não quero mais trabalhar em Moçambique, mas quero ir trabalhar em Angola. No quadro da integração regional, isso é possível, mas nós não estamos lá para discutir estas questões. Então, acho que há um espaço que nós, como jovens, como africanos, que não estamos no poder, não estamos a reivindicar para ser parte dos mecanismos de tomada de decisão, que é lá onde nós vamos discutir, impor, exigir os destinos dos nossos países. Se calhar por essa via, nós ajudamos a resolver problemas de Angola, ajudamos a resolver problemas do Zimbábue, onde tem governos bastante controladores, onde não há uma verdadeira democracia, ajudamos a resolver um pouco lá onde se respira um pouco, criar esse movimento. Nós precisamos de ficar livres para resolver os nossos problemas. Então, se em Angola não conseguem ter acesso à informação, como é que nós, em Moçambique, ajudamos a Angola a ter acesso à informação? Se os zimbabueanos não podem circular livremente, como é que os angolanos, moçambicanos ajudam os nigerianos a circular livremente? Portanto, eu estou a colocar esta discussão que pode parecer destoada daquilo que nós estamos a ter, mas não é uma discussão destoada, porque a resposta à Covid está também a ser coordenada a nível regional. Ouvimos recentemente que a União Africana prevê um orçamento de 400 milhões de dólares para o continente. Esses 400 milhões de dólares, como é que vão ser distribuídos? Quanto é que vai para Angola? Quanto é que vai para Moçambique? Quanto é que vai para a África do Sul? Quanto é que vai para a Tanzânia? Considerando que a África do Sul pode, sozinha, ter um financiamento de 2 bilhões de dólares, que é uma miragem para Angola, é uma miragem para Moçambique. Portanto, esta discussão que nós estamos a ter hoje dos apoios humanitários, se calhar esses apoios humanitários não deviam vir daqueles que estão a sofrer pior do que nós, deveriam vir daqui de dentro de casa. Será que nós não temos empresários em Angola que têm dinheiro, que poderiam ajudar a colocar recursos para a resposta? Vimos o senhor Dangote na Nigéria a fazer isso. Infelizmente, o Dangote é uma ilha.
e no final uma gota no oceano. Mas temos, quando vamos ver aqueles rankings da Forbes, nós vemos um monte de africanos lá. Onde é que eles estão agora? Será que eles não têm esse lado de apoiar os seus estados? Portanto, é um pouco esta discussão que temos que ser parte dos processos, temos de monitorar os processos, temos de reivindicar. Quando se fala de advocacia, há espaços que são atribuídos, o Estado cria espaços para as pessoas, nos chama e nós vamos, mas onde não há espaços de advocacia, prevê reivindicação do espaço. Portanto, nós temos de reivindicar. Se no quadro da Covid nós vamos ficar mais endividados do que estávamos antes, então nós temos de saber esse endividamento em concreto para que serviu. Não podemos ter uma dívida de 309 milhões de dólares com o FMI, de um dinheiro que nós não vimos a sua aplicabilidade. Nós queremos ver, por isso esses recursos têm de ser transparentes. Portanto, temos de prestar atenção para estes apoios humanitários. Uns são apoios humanitários de facto, outros são apoios humanitários que disfarçam uma dívida pública para os Estados. Temos que estar atentos a isso. Monangola, tem mais um comentário? Sim. Não. Se tem alguma coisa, pode dizer. Dentro deste quadro ou seja, em função do contexto que estamos a viver da pandemia do Covid, o governo angolano achou por bem, pela primeira vez desde 1975, partilhar um pouco do lucro de tudo quanto eles têm ganho. Então, resolveram dar ou seja, atribuíram um valor estimado a 8 mil kwanzas, não sei quanto é que é convertido. 8.500 kwanzas. 8.500 kwanzas para as famílias pobres, né? E que ainda prometeram que seria no mês de maio, mas até agora ainda não sabemos se fizeram... Isso equivale a quanto, mais ou menos, em dólares, só para ter uma ideia? Olha, se for para converter, por exemplo, em dólar, eu estava a fazer uns cálculos, não sei bem converter, por exemplo, 8 mil dólares, mas eu estava a fazer um cálculo que, se dividir os 8 mil kwanzas, 8.500 kwanzas, durante 30 dias, não chega $1 por dia. Ou seja, cada pessoa vai ter 233. E com este dinheiro, por exemplo, em Angola, você não consegue comprar nem... Ou seja, o pequeno almoço para 3 pessoas não chega. Só o pequeno almoço, não vamos falar do almoço nem do jantar. Então, eles pretendem fazer isso. Agora, como é que, por exemplo, nós podemos proceder nessas questões? Fazer uma questão da monitoria, porque eles podem dizer, ainda não nos mostraram, por exemplo, como é que será feito a entrega, como é que vai se definir que o fulano é pobre, ou o cicrano não é pobre, ou essa família é encarecida, ou essa família tem mais problemas do que aquela. Estás a ver? Então, eles prometeram que seria o mês de maio. O mês de maio está aqui a terminar. E Angola tem 28 milhões de habitantes e tem uma boa percentagem desses 28 milhões de habitantes que são pobres. Como é que eles vão fazer essa distribuição? Ainda não está claro. Muito oportuno esse ponto, bastante relevante. Durante a minha locução, eu esqueci de mencionar um ponto importante que tem a ver com a especialização da monitoria. Como vem, o orçamento do Estado ele versa sobre muitas coisas. Tem investimento para o setor da criança, tem investimento para a saúde, para a agricultura, para a educação e por aí. Aqui em Moçambique, felizmente, o que nós vimos surgir é que enquanto tem aquela questão do Fórum de Monitoria do Orçamento que lida com todo o orçamento, a conjuntura, depois tem grupos que criaram subplataformas que analisam ou estudam de forma setorial o orçamento do Estado. E para este caso em concreto, que me lembrou este ponto, é esta pergunta que o Hitler fez sobre a questão da proteção social, que o governo prevê alocar um valor para as famílias pobres e mencionou aí os valores. Nós temos em Moçambique uma plataforma de proteção social e eu posso colocar-vos também em contato com eles se há interesse em trabalhar especificamente nessa área, que vai vos mostrar qual é a metodologia que eles usam, como é que eles trabalham,
com o governo e com os beneficiários, que tipo de advocacia eles têm feito para melhorar a assistência social. Moçambique, no ano passado, antepassado, aprovou um novo pacote de assistência social para as famílias, continua a ser nada, absolutamente nada, uma miséria, ok? Mas existe. O desafio importante, e o Hitler tocou, é como é que nós identificamos os pobres e elegíveis à assistência do Estado. Esse processo nunca foi transparente. E é aí onde a proteção social tem estado a trabalhar e está a fazer até a produzir documentos de proposta para melhorar o processo. Nós aqui em Moçambique realizamos, penso que de 3 em 3 anos, se não estou em erro, um índice de orçamento familiar, que é feito pelo Instituto Nacional de Estatística. Esse índice pretende verificar qual é o nível, qual é a situação social de cada família. São pobres, eles têm lá uma metodologia, têm lá as suas, como é que eu diria, tem lá as variáveis, tem lá os conceitos, portanto, a definição de pobreza deles está muito bem definida e clarificada. E na base disso, eles informam no final quantas famílias são pobres, no sentido de vive com menos de $1, vive com um orçamento até aqui, etc, etc. E na base disso, deveria o Estado prever um pacote de ajuda ou de assistência em proteção social para essas famílias. O que acontece é que os benefícios que vão para os pobres em Moçambique são atribuídos numa base clientelista, significando que os pobres que de facto deveriam receber só recebem quando apresentam o cartão do partido, só representam quando o governo quer tirar benefícios naquela região. Então, nós não temos uma forma isenta, transparente, objetiva de atribuir aquilo, em Moçambique atribui-se aquilo que se chama de declaração de pobreza, que habilita esse indivíduo a ir buscar o beneficiário da proteção social. Não se dá, sobretudo naquelas zonas onde há mais simpatia pela oposição. Então, a questão que coloca é uma questão bastante pertinente. O desafio aqui é obrigar a que o Estado tenha mecanismos claros, uma base de dados eletrônica que não depende da ação do indivíduo na identificação dos pobres, que está lá escrito que fulano tem esta condição de vida, ele é pobre, automaticamente ele é elegível a esta proteção social. No caso concreto, não vamos o que vai acontecer em Angola, muito provavelmente, e se Moçambique adotar a mesma metodologia de ter um pacote destinado às famílias, muitas famílias vão ficar de fora, porque as pessoas que vão beneficiar são pessoas que têm lobby dentro do aparelho do Estado. Eu vou dar um exemplo aqui, que mostra com clareza isso. Quando Moçambique acolheu os Jogos Africanos, foi construída uma vila, um edifício, uma zona que se chamou de Vila Olímpica, uma zona habitacional que se chamou de Vila Olímpica. A ideia era ser, de facto, uma Vila Olímpica, um lugar onde os jogadores que vêm das províncias ou atletas que vêm das províncias possam ficar sem terem custos elevados, quando há um torneio internacional, possamos acolher as pessoas. Não sei o que aconteceu, que lobby ocorreu, a verdade é que o governo decidiu alienar aquelas casas. Colocou lá preços baixos e disse que aqueles valores são para cidadãos de baixa renda que não conseguem ir ao banco buscar dinheiro para poder comprar uma casa. E colocou uma modalidade de pagamento daquelas casas que é incomum, porque muitas vezes é usando a banca, e a banca ela é bastante discriminatória. O indivíduo que recebe em Moçambique $1.000 não é elegível para ter um financiamento para comprar uma casa. Se você vai hoje à Vila Olímpica, está cheio de filhos de antigos combatentes, está cheio de filhos de antigos dirigentes, está cheio, até os próprios antigos combatentes têm casas lá, mas eles já têm zonas que o Estado construiu e lhes deu casas. Isto para dizer o quê? Quando o Estado faz este tipo de políticas de apoio às pessoas necessitadas, desfavorecidas, infelizmente, o que acontece é que esses recursos não vão para os mais pobres, ficam num grupo que usa isso como um mecanismo de poder. Você quer ter acesso a isso? Então, você tem que me dar uma contrapartida. Então, nós precisamos de mudar a forma como as nossas instituições funcionam.
Nós temos de construir nos nossos países servidores públicos sensíveis, que são pessoas que realmente estão lá para servir e não para se servir. Infelizmente, esta questão de Angola, de como é que vão fazer, não é um problema exclusivo de Angola, é um problema que se partilha em todo o mundo. Então, eu penso que vocês deveriam aproveitar esta ocasião para fazer uma campanha. O mês de maio já está a terminar. Cadê as cestas básicas das famílias pobres? Já fizeram o levantamento das famílias pobres? Quantas são? Onde é que estas famílias estão localizadas? Quando é que elas vão começar a receber esse dinheiro? Porque muito provavelmente esses recursos já foram desembolsados e alguém embolsou nos seus próprios bolsos. Então, essa pessoa tem de ser responsabilizada. Portanto, aqui, minha gente, se nós não formos cidadãos ativos que protegem os mais pobres, não vão ser esses pobres a irem exigir, porque eles nem têm consciência. Eu tenho certeza que muitos angolanos que deveriam ser beneficiários dessa assistência ou dessas cestas básicas nem têm noção de que deveriam receber. Então, nós que sabemos que deveriam receber, o pessoal tem de fazer barulho, proteger essa gente. É por isso que eu me chamo de defensora dos direitos humanos. Se eu tenho acesso aos processos, tenho acesso ao conhecimento, tenho voz, não tenho medo, eu vou falar por aqueles que não têm voz. Portanto, é momento de perdermos o medo e defendermos as nossas populações, de defendermos as pessoas que são as menos privilegiadas na nossa sociedade. Se nós não tivermos hoje, nós amanhã vamos ser chamados à responsabilidade porque fomos coniventes com tudo o que está a acontecer e que prejudicou milhares de famílias. Portanto, é uma situação lamentável esta, e eu penso que a única solução para lidar com isto, neste preciso momento, é uma campanha. Podem começar essa campanha nas redes sociais, e tenho certeza que essa campanha vai chegar ao governo. Só precisam de um pouco de criatividade, precisam de envolver ainda mais as pessoas. E também não tem problema, nós conhecemos os canais próprios para atingir essas pessoas. E eles estão muito preocupados, sobretudo com as nossas divulgações no Facebook, mas nós continuamos a ter uma população que não tem acesso à informação, tal como disseste aí, que até a pessoa que será destinada esse subsídio de 8.500 kwanza não tem noção que o governo tem esse plano. Por quê? Por falta de informação. Eu gostaria de saber se o Mano Angola tem alguma questão, algum comentário. Tem algum comentário, Mano Angola? Essa questão que estou a dizer que esta questão que levanta do acesso à informação quanto a esta ajuda que ajuda não, né? Quanto a essa assistência, Temos o Ministério muito disso. obrigado, exato. Exatamente. Isto penso que também chega a ser a tarefa do governo, né? Aqui o nosso governo não tem essa amabilidade de difundir as informações no sentido de dar a conhecer até aquele cidadão que está lá no fundo da comunidade. Quer dizer, os próprios métodos de difusão de informações é que não são eficientes. Quase que a metade, vamos assim dizer, se não 60% dos cidadãos mais carenciados não têm conhecimento que existe essa assistência e nem têm noção e talvez nem vão receber, até porque isso começa já a criar barreira a partir do governo, né? do governo local. Então, as grandes dificuldades é essa. E também, aqui no caso, um trabalho, penso eu, que merece ser feito às organizações da sociedade civil, no sentido de ajudar, não é, ou reforçar esta difusão, essa disseminação de informação a essas comunidades. Penso que é necessário que, tal como a Fátima avançou, é necessário que nós trabalhemos nesse âmbito, no sentido de ir até as comunidades,
né, dar a conhecer aos cidadãos, informá-los e que, quer dizer, criar todo um conjunto de ferramentas necessárias com vista a terem essa capacidade de exigirem do próprio governo aquilo que lhe é devido. É basicamente isso. Fátima, antes de você entrar, eu gostaria de advertir que nós já estamos a chegar na reta final, mas antes gostaria, porque nós não estamos sozinhos nesta conferência, existem outras pessoas aqui, não sei se vocês estão a ter contato com a janela onde aparecem os comentários das pessoas. Tem aqui o Félix Dalla, tem o Antônio Marques. O Félix pediu para a Fátima posicionar bem a câmera, mas isso mas já está resolvido. Tem aí o Francis que perguntou, tem o Tino Grande, tem o Joselino, ele é membro da monitoria, faz parte. Tem aí o José, o nosso amigo deve estar na França ou aonde. Moisés Antônio diz, tem o Joselino, o Tino Grande, tem... E algumas pessoas, por exemplo, que estão a acompanhar a partir do Brasil também vão tentando fazer o enquadramento. Temos aqui a nossa amiga Iese, falou que o governo do PT tinha uma política semelhante a essa de assistência aos pobres. Tem outras pessoas aqui que vão parabenizando, outras pessoas que vão dizendo que gostar muito de te ouvir. Tem o Zola até que está aqui comigo. Obrigada. Diz que está admirado pela forma como fala. Tem a Sarita. Ela é a pessoa que está a comentar mais aqui. E entrou agora o Adão Dallas e muita gente. Tem aí o Miguel Henriques, ele é do Projeto Agir, mas fez uma questão que você já respondeu, mas como é a única questão que está aqui, eu vou ler para ver se você responde. Quais são as ferramentas necessárias para lidar com as possíveis dificuldades que a própria administração local cria no sentido de dificultar a atividade de monitoria a nível local? Ele é membro do Projeto Agir e ele tem noção deste trabalho, porque nós temos tido mesmo muita dificuldade, por isso é que colocou essa questão de concreto. Bom, eu, em relação a essa pergunta, já havia comentado sobre ela, mas talvez reforçar a questão de que é preciso identificar os campeões ao nível da administração local, porque no fundo, eles todos comunicam depois entre eles. Por exemplo, nós aqui em Moçambique temos a Associação das Autarquias. É lá onde eles sentam para discutir os assuntos comuns, os assuntos que preocupam a cada um, e em alguns casos, eu me recordo que esta coisa de fazer orçamentos abertos, onde as pessoas participam, saiu de uma reunião dessas. Mas isto é uma questão que vinha sendo levantada pela sociedade civil. Então, se vocês identificam ao nível das várias autarquias, quem são as pessoas mais abertas, as pessoas que não têm aversão à crítica, as pessoas que têm uma colaboração mais profícua com a sociedade civil e se engajarem com essas pessoas e até através dessas pessoas poderem ter acesso a outras autarquias que vos permitam ter acesso à informação. Este processo conseguido dessa forma vai criar uma espiral, porque os outros vão sentir, mas por que eu fico de fora? Porque você vai dizer, tentamos ir para a autarquia Y, por exemplo, e não nos foi permitido fazer o trabalho. Quando vão se reunir lá, os outros dizem, mas por que tu não te permites a fazer isso? Até porque para eles, como autarquias, é bom medidor, né? Para saber se estão a gerir bem em relação aos outros ou não. Claro que uns não vão querer se expor, mas outros vão querer aprender para poder melhorar. Então, eu penso que é um desafio esse, que o papel da sociedade civil também não pode ser só um derrame approach, né? De muita confrontação, mas tem de ser também de engajamento. Então, vocês têm de tentar ver as várias frentes que vocês podem pôr na mesa para atuar. Uma que é do engajamento positivo e outra que é do Hama Approach. Eu gosto muito da abordagem do Hama Approach para aquelas pessoas que são difíceis. Expor essas pessoas para a sociedade, demonstrar à sociedade que não são ou não é esse tipo de dirigente que nós precisamos para a nossa sociedade. Para mim tem sido uma solução sem igual para resolver os problemas, expor ajuda para resolver os problemas. Na altura que eu participava no programa Opinião no Feminino,
eu levantava várias questões, no dia seguinte eu recebia mensagem de pessoas a dizerem obrigada, porque já resolveram aquele problema que estávamos a viver com eles há tempo e que todos fingiam que não viam. Então, em algum momento, o Ram Approach, essa abordagem de confrontação, ela é boa, mas tem de ser equilibrada com outras abordagens de engajamento. Aparentemente, eu não posso confirmar categoricamente que é esta situação, aparentemente a Angola está numa transição com um governo mais aberto. Como disse, não tem o contexto completo, mas daquilo que parece ser é um pouco isso. Então, aproveitem essa maré boa, engajar com o governo, fazer manifesto, sentarem-se, vocês fazerem reuniões da sociedade civil, onde vocês produzem manifesto cidadão. Manifesto cidadão é o que vocês querem ver melhorado na administração pública, do ponto de vista de procedimentos, do ponto de vista de interação com o poder público, e uma série de coisas. Segundo, um manifesto onde vocês dizem aonde é que vocês querem chegar a longo prazo e o que vocês acham que o governo deve e pode fazer. Portanto, é fazer aquilo que o nosso artigo 73 está a dizer, é participar na solução dos problemas do país. Portanto, não ficar só a fazer a crítica, porque aí você mata o argumento, diz... Eu estou a ouvir perfeitamente, tens que endireitar o teu escutador. Portanto, isso mata o argumento do governo de que a sociedade civil não é colaborativa, a sociedade civil só critica, a sociedade civil só nos ataca. Então, onde vocês têm esse manifesto, vocês propõem, por exemplo, criarem, institucionalizarem, convidarem o governo a criar observatórios de desenvolvimento, onde vocês se reúnem, sentam com o governo, sociedade civil, governo e a academia, que me parece que é forte em Angola, incluindo até os partidos políticos com assento na Assembleia da República, sentarem-se de forma regular para discutir o rumo de Angola. Vocês vão ver a mudança que pode ocorrer. Portanto, vocês têm de ter uma ação proativa, que é de dizer, ok, nós não queremos mais ter uma relação conturbada com o governo, queremos ter uma relação de construção, então vamos construir juntos, vamos institucionalizar momentos de diálogo, vamos falar de forma franca e aberta sobre os problemas de Angola e vamos buscar de forma honesta e verdadeira aquilo que são as soluções para Angola. A Angola tem tudo, usando a expressão que o nosso presidente roubou de mim. Angola tem tudo para dar certo. Angola tem tudo para dar. Como é que fazemos os acertos para Angola efetivamente dar certo? E isso só ocorre não só com a contribuição do poder público, mas com os verdadeiros detentores do poder político, que são os cidadãos. Então, eu desafiaria a resposta a esta pergunta nesses termos, ok? Sejam proativos. Se há dificuldades de acesso, tentem forçar o acesso, para vocês documentarem que tentaram e não conseguiram. Aí já não há mais espaço para amanhã dizerem, não, a sociedade civil é imprestável. Não, a sociedade civil fez o máximo que pôde. Em relação a esta questão última, só para aproveitar um comentário que a Sarita fez, eu acho que, e é ao comentário que o João na Angola fazia sobre o conhecimento, acesso à informação nas comunidades, etc. Eu não sei qual é a situação em Angola do ponto de vista das rádios comunitárias. Eu não sei quantas rádios comunitárias vocês têm, aonde que vocês têm. Não tem. Então, eu acho desculpa, Fátima, tem alguns elementos que você está falando. Nós não temos autarquias, estava previsto para ser este ano. Olha, entrou alguém, parece que entrou para nos avisar que estamos no fim. Não, por acaso, não, por acaso, não para vos avisar que estavam no fim. Eu ia entrando exatamente que é para juntar a questão da informação e da auditoria e cobrança das coisas com as rádios comunitárias. Por acaso, aqui a Fátima vai falar agora. Sim, eu vi, a Sarita colocou isso e eu lembrei-me que queria falar também sobre as rádios comunitárias. Eu não sei se em Angola tem rádios comunitárias ou não. Se não tem, eu penso que é um momento de vocês começarem a refletir sobre isso, e a Unesco pode desempenhar um papel importante de apoio para esse processo de criação das rádios comunitárias. As rádios comunitárias desempenham um papel importantíssimo
ok? No acesso à informação para as comunidades. Eu não sei como é que se chama a vossa rádio nacional aí, pode ser que a vossa rádio nacional tenha uma grande inclusão ao nível nacional, inclusive com emissores, eu vou dizer provinciais, não sei se vocês têm províncias, se tratam assim ou não, mas estou usando a nomenclatura aqui de Moçambique. Se a vossa rádio nacional tem emissores provinciais que emitem em línguas nacionais, se essa rádio é uma rádio independente, fora do controle político, então pode ser um veículo através do qual vocês fazem informação importante chegar aos cidadãos. Se ela é controlada pelo governo, então tem de pensar alternativamente em rádios comunitárias. As igrejas católicas geralmente têm rádios comunitárias. Podem tentar ver junto da Igreja Católica em Angola se eles têm um projeto nesse sentido, se já houve alguma vez ou não, e tentarem ver como é que podem trabalhar com eles nesse sentido. A questão das rádios comunitárias é que permite que vocês produzam conteúdos específicos para a zona onde vocês querem atacar. Vocês querem falar sobre esta questão da assistência social que o governo está a fazer, informando aos angolanos que eles têm acesso a essa assistência social, vão produzir um spot que pode depois ser traduzido nas várias línguas que se falam em Angola e distribuídas para as várias rádios de acordo com as línguas que se falam nessa região. E as pessoas têm acesso à informação. Onde as pessoas têm acesso à informação, podem ter a certeza absoluta que com o estômago vazio, as pessoas vão demandar do Estado esses benefícios. Hoje, como não sabem, não têm informação, não sabem, não exigir nada. Então, as rádios comunitárias desempenham um papel importante. Se não tem rádios comunitárias em Angola, é momento de vocês incluírem no vosso manifesto cidadão também o estabelecimento das rádios comunitárias, o estabelecimento dos emissores provinciais em Angola que tenham serviços localizados em línguas locais para falarem sobre o combate à cólera, o combate a esta coisa da Covid, como as pessoas se protegem, esta coisa da febre amarela e por aí fora. A rádio comunitária não é só para um veículo de mobilização político-partidária, é um veículo de cidadania. É um veículo de cidadania. Por isso, vocês devem lutar mesmo para conseguirem ter rádios comunitárias, ter uma legislação em Moçambique. Em Angola, ao nível da SADC, existe um quadro legal sobre radiodifusão. Eu participei mais vezes em Joanesburgo, numas reuniões como jornalista, fui convidada com o chapéu de jornalista, numas reuniões onde se estava a falar da questão da da radiodifusão na SADC. Portanto, eu penso, como eu disse, o TPC aqui vocês têm MISA em Angola, pelo que eu saiba. Abordem o MISA. MISA, a questão das rádios comunitárias, qual é a vossa agenda? Qual é o vosso processo? A questão do acesso à informação, qual é o vosso processo? Qual é a vossa agenda? Não sei se estão a perceber, usar os vários veículos, o que os instrumentos internacionais dizem e pegar tudo isso e compilar. Portanto, mais do que nunca, a sociedade civil angolana, acho que na história da sua vida nunca teve um momento fértil como tem agora para participar de forma ativa num processo construtivo do país. Então, aproveitem isso. Façam o TPC, como eu disse, nós estamos disponíveis para apoiar ao nível de Moçambique, particularmente, já expressei isso da vez que vim para falar sobre a questão da autarquização e agora que eu vinha para falar sobre esta questão da corrupção, eu ia manter encontros paralelos, incluindo este e outro também com o pessoal que trabalha na área da indústria extrativa, que é para criarmos trabalhos, grupos de trabalho, de cooperação nas várias áreas que vocês têm de intervir de forma ativa para colocar a Angola no rumo que ela tem de percorrer. Portanto, vocês não têm um momento mais fértil do que este na vossa história para vocês fazerem a diferença e iniciarem um processo de construção do vosso país. Isso exige criatividade da vossa parte, isso exige união da vossa parte, exige clareza sobre o que vocês querem, os passos que vocês devem dar. É um desafio a aproximar perspectivas, mas comecem a reunir encontros como estes, reuniões como estas, são um pouco isso, aproximar expectativas. O que o João, a Maria, o Hitler, a Ana, a Sara têm de expectativa sobre Angola?
Onde é que convergem essas expectativas? Qual é o passo que nós podemos dar para a materialização destas expectativas? Eu penso que está aí criatividade, foco, vontade e disposição, porque, gente, esses processos são desgastantes, mas a ideia de que estão a lutar por uma utopia, estão a contribuir para o vosso país, vai ajudar a reforçar todos os dias essas energias e acordarem todos os dias com força e continuar a trabalhar. Muito bem. Eu acho que vamos ter que concluir mesmo a nossa conferência, porque já estamos aqui mais de 1h43 minutos neste momento. Foi muito proveitoso. Mas antes de mais, gostaria de avisar o pessoal que nós somos o MOM, ou seja, Monitoria do Orçamento a nível municipal. E temos uma página disponível na internet. Nós vamos fazer sempre transmissão. Vamos contar ainda mais com a Fátima. Ela ainda tem muita coisa para partilhar. Sempre à disposição. Nós amanhã teremos um clipe, mas não será nessa linha. Espera só, vou passar a palavra para vocês terminarem. A Fátima também vai terminar. Nós teremos uma live, vai ser na página da Friend of Angola, e depois temos outra na Associação Angolana de Ciência Política. Vamos ter uma live, também vamos falar sobre para quando a África e outras que eu farei aqui. Eu vou passar a palavra para o Mano Angola, vai dar os comentários e depois despedir-se do pessoal que está aqui a acompanhar. E depois a Fátima vai fazer um breve resumo e depois procurar despedir-se também do pessoal que está nos acompanhando, porque alguém já reclamou que em Angola a internet é muito cara. É muito cara, aqui também é. Pelo menos aqui onde estou não é muito cara, então... Ai, que bom! Eu posso ficar aqui. Muita sorte tua! Tá bom, Mano Angola, pega a palavra. Ok, na verdade eu quero agradecer a disponibilidade da Fátima. Exato, nós colhemos muitas experiências por parte da questão da monitoria do orçamento em Moçambique e, de certa forma, tiramos muitas anotações e nós, enquanto organização da sociedade civil, também vocacionada a esta matéria, vamos sim materializar algumas delas, algumas recomendações e tal, nós vamos materializar certamente. E queremos contar com a Fátima, porque nós deixamos aí uma reserva, né? Vamos certamente tocar naquela questão e desenvolver mais do acesso à informação, não é? Num outro fórum, é claro, mas contudo agradecemos bastante e também agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam, não é? E os comentários que fizeram. Penso que é tudo, não é? Ok. E a Fátima? Muito obrigada, não vou dizer muito, estou muito honrada por este convite e, como disse aos amigos angolanos, estou sempre à disposição para discutirmos sobre estas questões, até porque sempre que estamos nestes fóruns aprendemos alguma coisa que nos ajuda a melhorar a nossa atuação também aqui em Moçambique, no nosso país. Portanto, contem comigo a qualquer hora, a qualquer momento, para qualquer engajamento em qualquer discussão. Não sou experta em tudo, mas tenho um pouco da experiência de Moçambique que posso partilhar e penso que a minha experiência de 10 anos como jornalista permitiu-me ter acesso ao conhecimento a vários processos e isso vai ajudar-me ou permitir-me que eu dê a minha contribuição. Muito obrigada a todos que nos estiveram a acompanhar. Obrigadão pelas mensagens de carinho, pelos comentários bastante úteis que estão aqui vertidos e que vão ajudar nos processos que pretendemos seguir daqui em frente. E, portanto, estamos juntos e até a próxima. Já está a demorar. Depois responde os comentários que estão aí, porque algumas pessoas querem seguir a tua página e não estão a encontrar. Okay. E depois vamos agendar uma outra live, tal como o Mano Angola. Sim, mas é só colocar ali Fátima Mimbir e entram lá. Não me lembro muito bem qual é a fotografia, mas pronto. Posso tirar o link e colocar aí.
Ok, eu vou pedir desculpa para todo o pessoal. Algumas pessoas entraram na YouTube para ver se encontrariam a transmissão. Não foi possível fazer a transmissão porque eu estou aqui com o computador. Se eu fazer a transmissão, então algumas vezes eu entro no Facebook, entro nesta página de transmissão e fica meio complicado. Mas eu vou fazer a questão de disponibilizar este vídeo no canal do YouTube. Então o vídeo vai ficar lá eternamente. Quem quiser acompanhar, vai acompanhar. E entrou aqui o Moena, que estava. Ele fala a partir da Willa, a Fátima a partir de Moçambique, o Manangola a partir de Luanda. Bem, pessoal, foi um prazer. Gustavo, eu vos ouvi estar aqui a moderar no back-end essa atividade. Agora, nós temos que fechar, porque o pessoal está mesmo a reclamar também, já salve e tudo. E é bom. Então, pessoal, Ubuntu, valeu. Tchau. Obrigado, Ubuntu. Tchau. A manga.